Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Neuber Teixeira dos Reis Júnior, professor de Direito do Trabalho da Rede Docno de Ensino. Professor Neuber, mais uma vez, aqui no nosso programa, queria te desejar aqui minhas boas-vindas e dizer da satisfação em poder te receber e falar, como a gente está na série Os 30 anos da Constituição Federal, conversar um pouco dessa trajetória da nossa Constituição no viés mais dos direitos sociais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço o convite mais uma vez. É um enorme privilégio poder participar desse programa, que tanto conhecimento traz para a população. Agradeço a você, a toda a equipe da Rede Docno e espero que o nosso papo seja produtivo e contribua para a formação acadêmica e da população em geral. Professor Neuber, o viés desse bate-papo nosso hoje são os 30 anos da Constituição. E na perspectiva dos direitos sociais, o senhor que é analista do Poder Judiciário, do Tribunal Regional do Trabalho, qual que é a grande mudança que o senhor viu em relação nesses 30 anos com relação aos direitos sociais? Houveram avanços, a gente estagnou, a Constituição se tornou ou acaba se colocando somente como uma mera folha de papel. Como é que o senhor enxerga esse movimento desses 30 anos relacionados aos direitos sociais? Eu costumo dizer que o direito do trabalho em si ele é relativamente recente. A gente chama de constitucionalização do direito do trabalho. Ele é um fenômeno já do século XX agora, 1919 no México, no Brasil em 1934, como a primeira Constituição abordando direitos trabalhistas. E nesse período de constitucionalização, e culminando com a Constituição de 88, que ampliou sobremaneira os direitos sociais e direitos trabalhistas, aí eu diria que a gente tem bastante para comemorar e bastante a lamentar. Ou seja, a gente teve pontos que a gente pode considerar como avançados e pontos que a gente pode dizer como retrocesso nessa caminhada. O senhor falou da constitucionalização do direito do trabalho. A gente tem a consolidação das leis trabalhistas, que é um conjunto normativo das normas que vieram tratando dessa questão, e a Constituição de 88, ela traz isso para dentro do seu corpo. Essa proteção que a Constituição Federal, de alguma forma, dá aos direitos trabalhistas, ela tem sofrido, na sua perspectiva, algum tipo de mudança nesses 30 anos? Ela sofreu algum tipo de mudança nesses 30 anos, do ponto de vista positivo ou negativo? Agora há pouco a gente conversava e a gente até falou da questão da fundamentalidade dos direitos sociais. Como eu disse agora há pouco, a primeira Constituição brasileira a tratar de direitos sociais foi a de 34. Desde então, todas as constituições mantiveram no seu corpo os direitos sociais como norma constitucional. Mas a Constituição de 88 ela inova ao trazer os direitos sociais, onde se inserem os direitos do trabalho, ali no artigo 7º, até como posição topográfica, ali logo para o seu início, junto com os direitos e garantias individuais, no capítulo destinado aos direitos fundamentais. Então, a gente não tem dúvida que se tratam de direitos fundamentais, inclusive porque assim expressamente é declinado pelo legislador. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção em sala de aula, também não é à toa que o artigo 1º da Constituição traz entre os fundamentos da República Brasileira, no inciso 4, os valores sociais do trabalho ao lado da livre iniciativa. Não é à toa que a livre iniciativa está no mesmo inciso que os valores sociais do trabalho, o que afirma que a gente poderia ler como a Constituição afirmando que o Brasil é um país, um Estado capitalista, o viés da livre iniciativa, mas não é um capitalismo selvagem, um capitalismo desatrelado com o desenvolvimento social. Eu acho que a mensagem ontológica, teleológica, talvez, desse dispositivo é bastante profunda, inclusive pelo fato de estar no artigo 1º, ou seja, como fundamento da República, de que o interesse econômico do capital, da livre iniciativa, não está desatrelado, ou tem que caminhar lado a lado com o desenvolvimento sustentável social. Vendo você falar com relação a essa questão do capitalismo, do socialismo, o Estado Democrático de Direito, segundo o autor chamado Habermas, ele é justamente essa junção daquilo que é melhor no Estado liberal, do ponto de vista do capital, e aquilo que é melhor no Estado social, do ponto de vista dessa interação de proteção em relação aos direitos sociais. E aí se traduz isso, quer dizer, a nossa Constituição Federal ela acaba sendo uma balança. Então, vai ter tanto o desenvolvimento, a livre iniciativa,
permitido e se busca, porque tem que se desenvolver o país, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Eu me lembro bem, nós não somos muito velhos, nós somos novos, né? A Constituição de 88, eu me lembro que eu devia ter uns 12 anos, e meu pai é do comércio, mas a gente via, né, a questão do trabalho de uma maneira muito desprotegida. As pessoas, né, parecia que a pessoa que estivesse empregada era quase que fosse um favor a ela. Né? E a gente vê uma mudança, eu pelo menos percebo uma mudança no tratamento em relação ao trabalhador daquela época, há 15 anos atrás, né, há 20 anos atrás, para hoje. Essa sensação, ela é correta? Hoje a gente pode dizer que os trabalhadores estão mais protegidos do que há 10, 20, 30 anos atrás? Sim. O professor Maurício Godinho, na hora que ele analisa essa questão do trabalho na Constituinte, ele traz uma análise justamente dos pontos positivos e negativos do trabalho na Constituição de 88. E como ponto positivo, ele pontua a questão da mudança de cultura jurídica em relação aos direitos do trabalho. A Constituição ela afirma e reafirma e até mesmo amplia os direitos sociais até então existentes. A gente pode citar vários pontos em que a ampliação de direitos, jornada de trabalho ela é reduzida pelo Constituinte de 48 horas para 44, licença maternidade é ampliada de 84 dias para 120, o fundo de garantia estendido para os trabalhadores rurais. São vários pontos em que há ampliação e reafirmação naquilo que eu acabei de citar, no ponto em que não só cria, do ponto de vista regras do direito material, mas afirma como a fundamentalidade desses direitos, ou seja, como inclusive cláusulas pétreas e que não poderiam ser tocadas nem pelo Constituinte derivado. Inclusive pelo fato do estudo que eu acabei de citar, dos fundamentos da República, a livre iniciativa está em associação com o desenvolvimento social, ou seja, não pode desatrelar um do outro, um interesse não pode sobressair em relação ao outro. Tem que buscar um equilíbrio para que a gente possa ter resultados de desenvolvimento, né, no que tange a questão, né, econômica, mas a gente não pode explorar o trabalhador. Né? Voltando aqui um pouco, assim, eu me lembro assim, a questão da carteira assinada. Né? Se o sujeito estava trabalhando, parecia que já estava bom demais. Para que carteira assinada? A favor, né? Já era um favor. A questão, né, da licença, às vezes por causa de um atestado, né? Você tem ainda um resquício, né? O processo, né, da escravidão no Brasil, ele foi, né, demorou para poder a gente sanar essa questão. Então parece que isso veio ainda como uma marca, né? A questão das pessoas que trabalhavam quase como o tempo todo, né, nas casas, né, pessoas que não tiveram condições de estudar, né, então trabalhava a mãe, trabalhava o pai, trabalhava os filhos, e aquilo era como se fosse uma verdadeira servidão. Então a gente saiu de uma escravidão, mas entrou numa espécie de servidão. E a gente às vezes enxerga isso, principalmente nas camadas, né, sociais em que o estudo de alguma forma não está alinhado, né? As pessoas não têm as mesmas oportunidades. É um problema que a gente pode destacar ainda, que a gente tem que melhorar para que as pessoas possam ter uma vida melhor do ponto de vista social? Não, com certeza. É interessante a gente notar dentro nessa evolução da Constituição no campo social nesses 30 anos, que você citou agora há pouco a questão da escravidão, a gente sabe que o Brasil foi um dos últimos países do mundo, enquanto o país europeu já estava em franca expansão da indústria, a gente ainda estava com a escravidão aí sendo extinta em 1888, salvo engano, e a gente tinha como resquício dessa escravidão a questão do empregado doméstico, que o próprio Constituinte de 88 não avançou muito e restringiu vários direitos em relação a ele, criando um parágrafo único para ressalvar várias questões que a todos os trabalhadores eram indistintas e colocou ressalvas em relação ao trabalho doméstico, que apenas em 2013, já o Constituinte derivado veio sanando e aí sim dando completude e estendendo essas garantias sociais a todos os trabalhadores de forma indistinta, ou seja, não criando essa classe de trabalhadores, aí sim, com uma evolução da Constituição que a gente pode observar nesse período. E aí você destacou bem, né? A gente falando de Constituição Federal, Estado Democrático de Direito, né? A questão do equilíbrio entre a livre iniciativa, os direitos sociais, e essa questão do trabalhador doméstico era uma desigualdade que puxava para baixo. Né? Não é uma desigualdade, um tratamento desigual para poder melhorar
né? Era o contrário, você fazia uma diferença em que o trabalhador doméstico não tinha direito ao FGTS, o trabalhador doméstico não tinha direito a receber, né, horas extras. Quer dizer, realmente, se você for observar, né, a Constituição é de 88, somente em 2013 é que nós tivemos uma tratativa, né, melhor em relação a um funcionário que era tido, mesmo numa Constituição atual e moderna como a nossa, uma situação bem inferior, né? Há quem afirme que o trabalhador doméstico, juridicamente falando, ainda era tratado, a Lei Áurea ainda não vigia de forma completa, ou seja, ainda era tratado nos moldes dos tempos coloniais, naquele sentido, porque não interessava a Casa Grande, digamos assim, liberar os escravos de casa, né? Tanto, inclusive, a CLT em 43, ela afirmou, apesar de ser de 43, que ela não se aplicava expressamente ao trabalho doméstico. O trabalhador doméstico só foi digno de proteção legislativa a partir da década de 70, ou seja, ficou no limbo aí sem proteção alguma jurídica por cerca de 30 anos. Veio a Constituição limitando ainda assim certos direitos em relação a eles e só em 2013, finalmente, a gente pode colocar como dando completude. Eu lembro do momento, né, que teve essa alteração, né, ampliando os direitos para o trabalhador doméstico, em algumas reportagens assim, de pessoas achando um absurdo, né, a questão do intervalo na hora do almoço. Onde é que a minha funcionária vai ficar, né, na hora do almoço? Ela vai sair? Ela vai ficar na cozinha? Ela vai ficar na minha sala? Aí eu lembro de uma resposta crítica. Ó. Eu não sei onde ela vai ficar. Com certeza ela não vai ficar trabalhando para você ficar descansando. Ela pode ir para a rua, ela pode ir para o seu sofá assistir televisão. Se você quiser, ela pode até se deitar na sua cama. Mas trabalhando ela não vai poder ficar. Eu acho que talvez, né, você é o professor de direito do trabalho, mas talvez nesses 30 anos, na minha opinião, é a mudança positiva, né, que já que deveria ter acontecido antes, mas é aquela que mais transforma a vida, né, pelo menos um segmento, né, de trabalhador, foi essa relacionada aos trabalhadores domésticos. Com certeza. Professor Neuber, a gente vai continuar no segundo bloco e aí a gente vai tentar, né, trazer aqui alguns desdobramentos concretos, no sentido assim, o que nós podemos fazer para poder melhorar, né, a Constituição daqui a alguns anos, né? A gente falou dos 30 anos para trás, agora o que nos espera, né? Mas aí eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo e voltar já. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor Neuber Júnior sobre os 30 anos da Constituição no viés dos direitos sociais. Professor Neuber, primeiro bloco, né, um panorama desses 30 anos em relação aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores, né, destacamos aqui como um ponto fundamental de mudança a questão, né, do tratamento igual em relação ao trabalhador doméstico, que foi equiparado em direitos que não havia, como o FGTS. E nesse segundo bloco, né, a gente, né, de alguma forma, seria interessante a gente tocar em alguns desdobramentos concretos. Por exemplo, os sindicatos, nessa reforma que teve, né, houve um enfraquecimento em relação a eles, por conta da retirada, né, da questão da contribuição. E se isso perdurar, como os sindicatos vão, de alguma forma, se organizar? Né? Situações como essa, eu acho interessante para o nosso telespectador conhecer um pouco mais dessa reforma aí. Pois é. A questão do sindicato é um ponto... Direito sindical, do direito coletivo, é um ponto sensível desde a promulgação da Constituição de 88. A doutrina quase unânime em criticar a manutenção de 4 pontos pelo Constituinte, que um deles é a da contribuição sindical obrigatória, outro é a unicidade sindical, que é o fato dos sindicatos se organizarem por categorias de forma desagregada e ainda como limite mínimo dentro de um município, o fato da representação classista na judiciário trabalhista, que haviam representantes dos sindicatos não concursados, indicados politicamente, compunham o judiciário trabalhista desde o primeiro grau, e ainda o excessivo poder normativo da Justiça do Trabalho. Esses 2 últimos pontos já foram consertados, digamos assim, pelo Constituinte derivado. Teve uma reforma em 99 que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho, ou seja, foi um primeiro ponto, primeira crítica da doutrina que já foi sanada aí
pela reforma, né, por emenda constitucional. A questão do poder normativo excessivo do Judiciário Trabalhista também foi sanado, de certa forma, em 2004, na emenda 45, que passou a exigir que para interposição, oposição de dissídio coletivo, como pré-requisito a existência de comum acordo, ou seja, dificulta um pouco o acesso ao judiciário dentro desse contexto normativo, que é tipicamente uma função legislativa e não do judiciário. E existe apenas no Justiça do Trabalho essa função normativa excepcional. Sobram ainda outros dois pontos, que é a questão da contribuição sindical e a unicidade sindical. E o que a doutrina defende é que essas duas questões deveriam caminhar lado a lado, ou seja, para se extinguir a contribuição sindical, deveria também se acabar com a unicidade sindical, de forma garantindo aí sim liberdade sindical e que os sindicatos se organizassem. Aí sim o postulado da não intervenção do Estado nas associações, dentre as quais se inclui as organizações sindicais. A questão mantendo a unicidade do jeito que manteve, mas tirando apenas a contribuição sindical, apenas visa enfraquecer um dos pontos. Porque ao mesmo tempo a gente tem uma reforma que vem reafirmar a questão do negociado sobre o legislado, ou seja, dando mais ênfase para a negociação coletiva em relação à própria lei, né, aquilo que fosse negócio entre os sindicatos seria mais importante que a lei em alguns pontos, mas a gente tem um enfraquecimento, de outro lado, desses entes negociantes, ou seja, eu quero privilegiar a negociação ao mesmo tempo em que eu enfraqueço quem vai negociar, o que não pode ser concebido, né, num Estado democrático. Você tocou num negócio interessante, essa questão do negociado sobre o legislado. Essa questão, né, antes a gente tinha os acordos, né, e as convenções elas podiam inovar ali, mas nunca, de alguma forma, ser contrárias à Constituição. Isso se mantém? A gente também falava agora há pouco a questão da diferença entre princípios e regras. Uhum. A regra agora instituída pela reforma aqui, em vários pontos, não. Mas a gente tem alguns princípios caros ao direito do trabalho. O princípio maior seria o princípio da proteção. O professor Maurício Godin tem um princípio da adequação setorial negociada, ou seja, é um princípio que impõe limites à negociação. Em que sentido? Ao mesmo tempo que a negociação coletiva, os acordos e as convenções coletivas são colocadas pelo Constituinte num patamar privilegiado, ou seja, são amplamente afirmadas e privilegiadas, inclusive como instrumento de exercício de poder, como forma de exercício autônomo de poder direto, assim, substituindo o Estado, mas as próprias partes podendo negociar as normas que elas se submetem. A gente tem alguns limites que esbarram em normas fundamentais, principalmente normas de saúde, segurança e medicina do trabalho. Ou seja, pontos que, no meu ponto de vista, são inegociáveis porque ferem direitos fundamentais mais importantes do que os próprios direitos sociais em si, dos próprios valores que estariam em negociação. Eu falo isso porque assim, a gente tem essa tentativa de equilíbrio entre a livre iniciativa, né, e os direitos sociais, né, valores sociais do trabalho, só que, do ponto de vista assim, da organização, né, da constitucional, acabou criando limites importantes, né, à atuação liberal. Então, uma das formas de se tentar aumentar os ganhos, né, e se desenvolver economicamente é mexer justamente nessa estrutura que criou limites. Eu, certa vez, estava lendo sobre a desconstitucionalização do direito. A gente teve a constitucionalização, o que criou, né, uma série de imposições ao que era normativo. Tinha que observar a Constituição. E agora, com esse movimento de desconstitucionalização, eu outro dia estava, né, conversando com alguns alunos numa aula, eu falei, a porta de entrada para isso está sendo o direito do trabalho. Quando você coloca essa situação do negociado sobre o legislado, né, você dá uma amplitude muito grande para quem tem um poder de negociar, mas sempre nessa negociação vai se presumir que tem um precisando mais do que o outro, né? Eu diria que no campo trabalhista seja bastante perigoso essa ideia da desconstitucionalização, porque a gente tem duas ideias bastante estudadas na nossa área, seriam relacionadas à flexibilização e à desregulamentação. A flexibilização é o que a gente tem visto, né? A legislação trabalhista normalmente rígida,
ser tornada flexível, ou seja, né, escapar aquela rigidez, aquela imperatividade que é atinente, né, às regras trabalhistas e tornar aquilo mais flexível, de forma que há como negociar de certa forma. A desregulamentação seria um segundo passo aí no caminho desse projeto de retorno ao liberalismo, né, dessa liberdade ampla, no sentido de tirar mesmo, não só flexibilizar, mas como desregulamentar. Tirar do campo da proteção estatal, ou seja, dando ampla liberdade às partes contratantes ali, individualmente falando, para estabelecer as normas relacionadas àquela relação de emprego específica da forma como bem entenderem. Mas a história nos mostra que essa desregulamentação ela é cruel e ela traz a exploração do homem pelo homem. A gente está na relação de trabalho como uma relação entre desiguais. Esse é o pressuposto básico da própria existência do direito do trabalho. A gente tem partes hipossuficientes, uma parte hipossuficiente e outra parte mais forte. Então, nessa relação entre desiguais, há necessidade de intervenção estatal, principalmente e preferencialmente do ponto de vista constitucional, para dar mais força a isso, para garantir justamente a igualdade, né, do ponto de vista material, ou seja, para garantir a igualdade a gente tem que dar pressupostos, dar privilégios a uma parte em relação à outra, para que no campo, né, pelo menos em tese, a gente possa perseguir essa igualdade. Então, a gente falou até agora assim, né, da realidade. Olhando um pouquinho para frente, né, como é que você que vive o dia a dia ali da Justiça do Trabalho, né, como é que você enxerga daqui para frente, né, se vão haver melhorias, se essa questão da proteção, da segurança, porque assim, o que a sociedade quer no final das contas é segurança. Eles querem saber, todo mundo quer saber se vai aposentar ou se não vai aposentar, né, porque essa coisa de vai e volta, né, se o emprego, a estabilidade é estável mesmo, né, a grávida, né, para frente, você enxerga que a gente tem um caminho em que a segurança ela vai chegar, né, ou a gente vai, a partir de agora, tendo que sempre ficar muito atento, né, aos movimentos e não, né, em nenhum momento deixar a guarda baixar, porque a qualquer momento pode vir uma surpresa. Como é que você enxerga para frente? Então, infelizmente, eu vejo como a gente está vivendo tempos sombrios nessa questão. Havia quase um consenso da necessidade de uma reforma na legislação trabalhista, isso aí ninguém discute. A grande discussão era, não havia consenso, evidentemente, em que medida e em que pontos deveria haver essa reforma no campo do direito do trabalho, seja processual, seja material. E um dos motivos da necessidade dessa reforma é justamente a busca pela segurança jurídica, porque de fato havia certos abusos da própria judiciário trabalhista, às vezes normatizando questões além dos limites impostos constitucionalmente, né, questões que são atinentes ao legislador e trazidas pela questão do trabalho, pelo judiciário trabalhista, a meu ver, de forma equivocada. E muita variação com relação a entendimentos e decisões. Então, se buscou essa segurança jurídica com a reforma, eu acho que o efeito foi o contrário. Hoje a gente está em um momento que cada um está tirando para um lado e ninguém sabe em que rumo que a coisa vai. A gente espera, em breve, que os tribunais superiores, e a gente espera e ao mesmo tempo que lamenta que a resposta final vai ficar a cargo do Supremo Tribunal em várias questões, lamenta no ponto de vista em que a atual composição não dá para confiar, não é confiável. A resposta, mas a vantagem disso é trazer essa almejada segurança, né, para essas questões. Eu tenho estudado assim, desde o mestrado, a questão ligada ao déficit de representação, déficit de democracia mesmo. Porque a ideia é a seguinte, o problema do Brasil, isso assim, estou fazendo uma reflexão com você aqui, o problema do Brasil não é aquilo que se faz descumprindo a lei, né? Porque na maioria das vezes a gente vê esse ajuste aí, né, das ações observando a lei. O problema no Brasil é o que se faz observando a lei, né? Então você vê, né, que estrategicamente são construídas situações para atingir determinados fins com observância da lei, mas com objetivos totalmente distantes da sociedade, da coletividade,
né? Os congressistas ali estão ali votando, aí você vê o resultado da votação deles é algo que está em descompasso com a realidade social. E esse, para mim, é o maior problema que a gente tem hoje no Brasil. Eu tive a oportunidade de ler a sua tese de doutorado recentemente e é possível fazer um link aqui com o que a gente está dizendo, do ponto de vista que você defende no final a necessidade de uma participação efetiva e ativa da coletividade e dos indivíduos na tomada de decisões, não só em relação à questão ambiental, mas em qualquer direito fundamental. E é justamente isso que a gente sente falta nessa reforma que nos foi imposta no ano passado, ou seja, a pressa impediu a efetiva participação popular e dos atores interessados na opinião para a tomada de questões tão sensíveis, né, principalmente pela fundamentalidade desses direitos, e de forma apressada a coisa não saiu da forma que deveria, ou seja, dentro de um contexto de um Estado democrático de direito. E eu acho que é por aí mesmo, assim, essa participação que a gente fala ativa, não é só da gente, cidadão lá reclamando, mas a gente poder se organizar em associações, fundações, você ter um movimento, né, que vai tentar querer saber por que a mudança está sendo daquele jeito e por que não daquele outro jeito. Eu participo mais assim, diretamente da questão ambiental, mas eu, por exemplo, agora com a questão do agrotóxico, só fazendo um parênteses, a associação que eu faço parte já fez uma carta com 1.000 assinaturas, já mandou para o Senado, já mandou para o Congresso. Então a gente tem que poder reclamar de maneira organizada. Então quem toma a decisão tem que lembrar da gente, né? Porque se a decisão é confortável, ninguém reclama, né? Aí só depois a gente vai de alguma forma ver os resultados negativos. Professor Nilber, queria agradecer aqui a sua presença, dizer que foi ótimo aqui essa conversa relacionada aos direitos sociais por quem vive o dia a dia da justiça do trabalho. E o aspecto social mais relevante que nós temos é justamente como é que o sujeito, o indivíduo, o cidadão, o contribuinte, o jurisdicionado, a pessoa humana, como é que ela se insere dentro do Estado e no mercado. E o cidadão tem que estar protegido, né? Porque nessa relação, né, de disputa, né, ele acaba sendo a parte mais fraca. Então o Estado ele tem que estar acompanhando isso. E foi ótimo esse bate-papo, porque eu tenho certeza que lançou luz um pouco mais para o nosso telespectador conhecer um pouco mais da realidade, e esse é o objetivo do nosso programa, né? Levar o direito a todas as pessoas para elas poderem entender o que está acontecendo ao seu redor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu parabenizo mais uma vez pelo programa e espero que o nosso bate-papo possa contribuir, né, de certa forma, ao menos para a reflexão das pessoas em geral sobre uma questão tão sensível que são os direitos sociais, especialmente os direitos trabalhistas. Com certeza vai contribuir. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.